Em 18 de junho de 2025, o HMS Spy da Marinha Real entrou silenciosamente no Estreito de Taiwan. Sem armas, sem escolta. A China viu de outra forma. Navios de guerra logo começaram a seguir a embarcação. Em poucas horas, 74 caças decolaram. Não era só uma patrulha, era um gatilho. Ao final do dia, o comando do Teatro Oriental da China afirmou que suas forças estavam em alerta máximo. Uma dúzia de navios chineses seguiu o HMS Spy pelo estreito como uma sombra. E nos céus acima ainda não, mas eles estavam chegando. Isso não era algum tipo de encenação para a mídia. Isso era uma mensagem. Um navio passando por águas neutras desencadeou uma resposta militar chinesa de vários ramos das Forças Armadas. E em menos de 24 horas, isso se espalharia muito além das ondas. Veja como um barco patrulha de 90 metros fez a segunda maior força militar do mundo entrar em mobilização total. Porque o que aconteceu em seguida? Ninguém esperava. No momento em que o HMS Spy entrou no Estreito de Taiwan, a China virou a chave. Contra-torpedeiros da Marinha do EPL se aproximaram rapidamente do tipo 052D, rápidos, com radares e mísseis de lançamento vertical capazes de destruir facilmente uma embarcação como o Spy em segundos. Eles não dispararam, é claro, esse não era o objetivo. Eles estavam lá para rastrear, intimidar e, acima de tudo, enviar uma mensagem. Em até 45 minutos, navios de guerra chineses navegavam paralelamente ao Spy, mantendo-se a curta distância e à vista. Não apenas um ou dois. Relatórios dizem que pelo menos 6 navios da Marinha Chinesa seguiram o Spy pelo estreito. Isso é exagero para um barco de patrulha. Mas, de novo, não se tratava do navio. Era sobre o símbolo. Então vieram os navios de vigilância. A frota auxiliar da China se juntou. Navios de guerra eletrônica que não lançam mísseis, mas captam sinais. Cada pulso de radar, cada transmissão britânica criptografada, cada zumbido acústico do casco, tudo foi registrado. Uma autópsia eletrônica em tempo real. Drones de reconhecimento chineses orbitavam silenciosamente acima deles, enviando dados de alvo aos centros de comando em Fujian. Enquanto o navio seguia para o leste, a propaganda chinesa avançava ainda mais rápido. O comando do Teatro Oriental do EPL divulgou um comunicado público. Acompanhamos e monitoramos o navio de guerra do Reino Unido e nossas forças seguem em alerta máximo para proteger a soberania e segurança. As palavras foram escolhidas com cuidado. Não defensivo desafiador. De volta a Londres, o Ministério da Defesa manteve-se firme. O HMS Spy realizou um trânsito legal de acordo com o direito internacional. E eles estavam certos. Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o Estreito de Taiwan é considerado águas internacionais. Mas isso não impede a China de tratá-lo como seu quintal. Enquanto o HMS Spy seguia pelo estreito, outra leva de navios chineses entrou na região, agora vindos do sul. Uma formação em caixa começou a tomar forma em silêncio. Spy nunca foi cercado, mas a ameaça era clara. Se a situação piorasse, o navio da Marinha Real não teria rota de fuga. E foi aí que a China ativou a parte aérea dessa operação. O HMS Spy não é um navio de guerra construído para combate. Ela não é um contratorpedeiro. Ela não é uma fragata, nem mesmo equipada com mísseis. Ela é um navio patrulha oceânico da classe River. 90 metros de comprimento, velocidade máxima pouco acima de 24 nós. O trabalho dela? Segurança marítima, combate ao contrabando, busca e salvamento. Não é exatamente um navio de linha de frente. Por que isso gerou uma resposta chinesa tão forte? Por causa de onde ela foi e por quê. O HMS Spy integra o destacamento permanente do Indo-Pacífico da Marinha Real. Desde 2021, ela e sua navio-irmão, o HMS Tamar, patrulham águas internacionais que se estendem do Mar do Sul da China até o Oceano Índico. Perfil discreto, tripulação pequena, mas politicamente potente. Esta também não foi a primeira vez dela na região. Ela já fez paradas no Japão, nas Filipinas, na Austrália e por onde passa é diplomacia com casco cinza. Mas isso foi diferente.
Em 18 de junho, sua passagem pelo Estreito de Taiwan não foi apenas uma patrulha de rotina, foi parte de uma operação de liberdade de navegação, um desafio legal às reivindicações marítimas expansivas da China. O estreito é oficialmente considerado águas internacionais. Mas a China não vê dessa forma. Ao passar por ali, o Reino Unido não só enviava um barco de patrulha, mas também uma mensagem: não aceitamos sua versão do mapa. Isso impacta mais que qualquer míssil. O HMS Spey não precisava de armas para fazer barulho. Sua presença sozinha, ostentando a bandeira naval britânica no Estreito de Taiwan, já bastava para acionar a máquina militar de Pequim. E esse é o paradoxo do poder naval moderno. Às vezes, quanto mais silencioso o navio, mais forte é o sinal. Mas o sinal continuava ecoando. O próximo passo da China levaria as coisas a uma altitude totalmente nova, literalmente. O HMS Spey nem tinha saído do estreito quando a China colocou a fase 2 em ação. A campanha aérea. Em até 24 horas após a passagem do navio de patrulha, o Ministério da Defesa de Taiwan detectou 74 aeronaves chinesas entrando no espaço aéreo ao redor da ilha. Dessas, 61 cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan. Pense nisso por um minuto. 61 aviões de guerra cruzando uma fronteira não oficial, mas amplamente respeitada. Algo que, por anos, a China evitou, a menos que as tensões estivessem elevadas. Isso não era uma patrulha de rotina. Foi uma investida deliberada em massa. Esses caças incluíam J-16 multifunção Su-30 MKKs e os mais novos, JC-10Cs, rápidos, manobráveis, equipados com radar. Alguns carregavam mísseis antinávio, outros estavam equipados para superioridade aérea. Mas é aqui que a situação entra no campo tático. As aeronaves chinesas não voaram em linha reta. Elas vieram em ondas de várias direções, noroeste, sudoeste, até mesmo diretamente a oeste do centro de Taiwan. Coordenado em camadas e claramente ensaiado. Isso não foi uma reação, foi um plano pré-definido. E tinha um nome. Espada Conjunta 2025, resposta faseada, Alpha, um exercício interno de contingência militar que espelhava exatamente esse padrão de resposta. A mídia estatal chinesa não confirmou o exercício pelo nome, mas as rotas de voo coincidiam perfeitamente com exercícios anteriores. Ainda mais revelador, aeronaves de apoio se juntaram ao ataque. Aeronaves KJ-500 de alerta antecipado e controle orbitavam ao largo da costa, guiando os caças com vigilância em tempo real. Aeronaves de guerra eletrônica IBA-8 bloquearam comunicações e testaram contramedidas eletrônicas de Taiwan. A China não estava apenas fazendo demonstração de força. Ela estava mapeando o campo de batalha. Enquanto isso, o Ministério da Defesa de Taiwan divulgou mapas da incursão em tempo real. Cada trajeto dos caças, cada violação da linha mediana foi registrado, publicado e transmitido globalmente. Um registro digital da escalada atualizado hora a hora. Enquanto o público via os mapas, os militares analisavam as intenções. Porque cruzar a linha não era sobre geografia, era sobre sinalização. A China estava dizendo claramente: se quisermos inundar essa zona, nós podemos e vocês não podem nos impedir. Essa mensagem não era apenas para Taiwan. Era para Londres, para Washington, para Canberra e para Tóquio também. Um pequeno navio de patrulha havia desencadeado uma exibição aérea estratégica. E estava longe de acabar. Isso não era improvisação, era orquestração. Você não coloca 74 aeronaves no ar, coordena 6 navios de guerra e implanta plataformas de guerra eletrônica em menos de 24 horas sem um plano já preparado. A China não apenas reagiu, eles ativaram um cenário que já tinham ensaiado. Na verdade, o padrão correspondeu a uma estrutura conhecida, Joint Sword, a série de exercícios multidomínio da China voltada para simular um bloqueio ou um ataque a Taiwan. Os agrupamentos de aeronaves, corredores de voo e integração entre Marinha e Força Aérea refletiam os exercícios de abril e maio de 2025. Então, o que isso nos diz? Essa resposta ao HMS Spey já estava pré-planejada, pronta para ser lançada no momento em que um navio estrangeiro cruzasse a linha, literalmente ou simbolicamente.
Não se tratava de um único navio de patrulha britânico. O objetivo era enviar um aviso calculado. Se você desafiar nossas reivindicações, podemos mudar de postura instantaneamente. Não foi coincidência que isso ocorresse durante a Operação High Mast, maior destacamento britânico no Indo-Pacífico desde as Malvinas. Com o HMS Prince of Wales, no Japão, e marinhas aliadas por perto, o movimento do Spey fazia parte de uma presença ocidental coordenada. A China percebeu isso e decidiu mostrar como é uma escalada instantânea. E então tem a questão do timing. Esse incidente ocorreu poucos dias antes dos exercícios militares anuais Hankuang de Taiwan, sua maior simulação de guerra. Ao inundar o espaço aéreo agora, a China não estava apenas respondendo ao Reino Unido. Estava testando a prontidão de Taiwan antes de sua semana de defesa mais importante. Em termos militares, isso era uma guerra de zona cinzenta em grande escala. Nenhum míssil disparado, nenhum conflito direto, mas máxima pressão aplicada. Tudo isso sob rígido controle. Sem acidentes, sem reações exageradas, apenas intensidade calibrada. É uma jogada ensaiada. Use um evento pequeno, como um navio de patrulha cruzando um estreito, para desencadear uma demonstração de força cuidadosamente calculada. Mostre força, force os adversários a responderem e lembre a todos: escalada não exige guerra, só exige precisão. O mundo viu um navio patrulha britânico. Pequim viu uma oportunidade de ensaiar sua próxima crise ao vivo. O que o mundo presenciou não foi caos, foi coreografia. A resposta da China ao HMS Spey foi sobre controle, não apenas do mar, mas também da narrativa. Cada navio, cada jato, cada declaração pública foi cronometrada para máxima visibilidade. Pequim queria manchetes, queria reação e conseguiu os dois. Militarmente, a operação foi um clássico exemplo de projeção de poder. Não é preciso começar uma guerra para demonstrar domínio. Você só precisa responder rápido, com força e sem hesitar. Foi exatamente isso que o EPL fez. Em terra, mar, ar e no ciberespaço. A mensagem? A China pode superar qualquer ação naval estrangeira em seu quintal em número, velocidade e pressão. Para Taiwan, essa operação foi um teste de pressão, não apenas nos radares, mas também na vontade política. Cada decolagem de emergência consome combustível. Cada dia em alerta máximo esgota as equipes. O objetivo de Pequim não é apenas intimidar, é desgastar aos poucos com 1000 exercícios. Para o Reino Unido, a missão do HMS Spey nunca foi sobre poder de fogo, era uma questão de presença. Ao navegar pelo estreito, a Grã-Bretanha reafirmou que águas internacionais continuam sendo internacionais, não importa o que a China afirme no papel. Mas a presença vem acompanhada de riscos. Eis a questão: mostrar a bandeira compensa se isso aumentar tensões regionais? Para a China, a resposta é clara. Reagir sempre, mesmo contra navios de patrulha desarmados. E aqui está o panorama. Isso não dizia respeito só à Grã-Bretanha. Isso foi um sinal para a OTAN, Japão, Austrália e todas as outras potências olhando para o leste. Um lembrete silencioso de que qualquer desafio às reivindicações marítimas da China será respondido de forma rápida, organizada e esmagadora. Seja um barco de patrulha ou um grupo aeronaval, a resposta será a mesma. Escalada calculada. E sim, também foi uma mensagem interna para os cidadãos chineses que assistem às notícias estatais. Isso foi uma defesa patriótica da soberania. Para os comandantes do EPL, foi um exercício de prontidão em tempo real. E para Xi Jinping, foi a prova de que seu exército pode agir sob comando e fazer o mundo assistir enquanto isso acontece. Spey não disparou um tiro. A China fez tudo, exceto isso. Um navio de patrulha britânico desarmado cruzou o estreito de Taiwan. A China respondeu com navios de guerra, drones, bloqueadores de sinal, caças, 74 aeronaves ao todo. Nenhum míssil ou tiro foi disparado. Mas não se engane, isso foi uma demonstração de força militar em todo o espectro, um aviso, um ensaio, uma declaração de intenções. E o mundo assistiu a tudo acontecer em tempo real. Aqui está a pergunta para você. A reação forte da China foi justificada? Ou o HMS Spey fez exatamente o que precisava ser feito?
provando que as águas internacionais pertencem a todas as nações, não apenas àquela que grita mais alto. Comente conosco, seja respeitoso, mas sincero, lemos todas as respostas. E olha, se quiser ir além e apoiar nosso canal, junte-se diretamente à frota. Você recebe distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ainda apoia a divulgação de mais histórias marítimas reais. Clique em Seja Membro na página do nosso canal e embarque nessa. Obrigado por assistir e lembre-se, às vezes o navio mais silencioso na água faz o maior barulho.